comum em imputações a pessoas de alto poder, né? Por vezes o link direto com o Jair Bolsonaro parte um pouco do pressuposto do deveria saber, muito embora haja mensagens trocadas ali, né? No episódio específico do 8 de janeiro, isso está um pouco mais distante também, né? Uma história que eu já ouvi dele, e aí, não dele pessoalmente, né? Nunca estive com ele, mas que já foi reproduzida, é de que era um golpe dentro do golpe, porque o decreto dizia que quem ia tomar o poder era o Heleno, Braga Neto e sei lá mais quem, Felipe Martins, sei lá eu, né? Então, mas agora, é uma posição muito desafiadora, né, Sakamoto? Porque, como dito, a história proposta pelo professor Gonê é uma história muito bem amarrada, com muitas provas, né? A delação do Cid traz as informações sobre as outras investigações. Por exemplo, Mauro Cid disse para a Polícia Federal que recebeu ordem de Jair Bolsonaro para falsificar o cartão de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Segue Mauro Cid. Os três administravam contas de diversas redes sociais, inclusive do ex-presidente, exceto o Facebook e o WhatsApp. Porque o WhatsApp, o que disparava pelo WhatsApp, era o próprio Bolsonaro, segundo as informações prestadas pelo Cid. Inclusive, mensagens contendo informações falsas também. Para finalizar, gente, sobre as demais investigações, importante a gente ter em mente que Mauro Cid disse para a Polícia Federal, Camila e Valdo, queria ficar com eles aqui se for possível, Camila e Valdo, que o Bolsonaro mandou vender e recebeu dinheiro pelas joias. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de fevereiro de 2025, são 10 horas da manhã. Bolsonaro terá mais 9 julgamentos além desse. Se for condenado em todos os processos a que responderá, ex-presidente pegará cerca de 300 anos de prisão. Só no primeiro julgamento são 46 anos, sendo 40 em regime fechado. A situação de Jair Bolsonaro no inquérito pelo qual foi indiciado na terça-feira já é, por si só, muito grave, mas o fato é que a situação não para de se agravar e o ex-presidente parece não se dar conta disso. Um dos fatos mais preocupantes para ele é que o colegiado responsável pelo julgamento da denúncia, a primeira turma do Supremo, mudará de comando em outubro, possivelmente em meio à tramitação do caso. Sai da presidência da turma o ministro Cristiano Zanin e assume Flávio Dino, que deve ser a segunda pior opção para Bolsonaro. A primeira seria Alexandre de Moraes, claro. Apesar de Bolsonaro estar, como dizer, vivendo em Nárnia, o partido dele sabe muito bem como a sua situação é grave. A estratégia política do PL pressupõe que Bolsonaro será condenado e preso. Muito realismo da parte do PL. E se a situação de Bolsonaro se agravou muito, isso se deve ao trabalho admirável do Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, que fez uma denúncia dura, com provas contundentes e sem linguagem espetaculosa, segundo você acaba de ver, Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesse contexto, Gonet e Moraes terão muito trabalho nos próximos anos. Há 10 frentes de investigação que miram Bolsonaro no STF e, além dessa que ele está respondendo agora, tem mais 9. O ex-presidente é alvo de investigações que vão desde a distribuição de notícias falsas a ataques ao sistema eleitoral. São um total, além do caso da tentativa de golpe, mais 9 investigações que você vai ver nesta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Também quero agradecer a todos que vêm ajudando o canal a se organizar para enfrentar a guerra política dos próximos 2 anos, onde a sociedade precisará lutar contra a ameaça fascista que, apesar da prisão do líder da extrema-direita, tem muitos outros candidatos a liderá-la. 2026 será uma guerra, mas graças a você que decidiu nos apoiar
e aos outros que pedimos que nos apoiem com suas doações, vamos enterrar o fascismo bem fundo. E se você considerar que deve nos fazer uma doação para que possamos comprar novos equipamentos, o nosso é antigo, você sabe que a gente nunca pediu nada aqui, esse canal existe desde 2016 e nunca pediu nada, mas agora realmente é preciso nos fortalecer, nos municiar para enfrentar a guerra que vem aí. Se você considerar fazer essa doação, a chave Pix está na tela. Senhoras e senhores, não podia ser pior, né? O Flávio Dino vai presidir a turma do STF que julgará Bolsonaro em análise que deve ocorrer até o final de 2025. A mudança no comando do colegiado vai ocorrer em meio à provável data em que o mérito das acusações será apreciado. O colegiado responsável pelo julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro, a primeira turma do Supremo, mudará de comando em outubro, possivelmente em meio à tramitação do caso. Sai da presidência o Cristiano Zanin e assume o Flávio Dino, ambos indicados por Lula. Embora a mudança seja regimental, isso faz parte do ciclo de rotatividade que existe no Supremo, em que as turmas são sempre comandadas por um ministro diferente ao longo de um ano, a condição de Dino pode elevar a tensão. Ex-ministro da Justiça de Lula, Dino é um nome detestado pela militância bolsonarista e pelo próprio Bolsonaro. Como presidente da turma, caberá a ele definir os ritos do julgamento, editar a dinâmica desse julgamento. E certas escolhas, ainda que meramente procedimentais, podem acabar sendo alvo de contestação por parte dos defensores de Bolsonaro, mas eles podem exercer o jus esperniandi deles, mas vai adiantar muito pouco. O fato é que Flávio Dino vai ser, como seria qualquer outro juiz, ele vai primar, como ele já prometeu na sua sabatina, pela isenção e pela objetividade. Mas, evidentemente, que a chance de Flávio Dino aliviar de alguma maneira é praticamente zero. E isso, para o bolsonarismo, é muito ruim. O fato é que a estratégia política do PL já vê o Bolsonaro condenado e preso. O partido organiza a reação a denúncias e quer usar a tática do Lula quando estava na cadeia em Curitiba. E a gente deve lembrar do seguinte: não funcionou essa tática e o PT perdeu a eleição, mesmo sendo o Lula, que então tinha uma força política até talvez maior do que hoje, e não funcionou. E o Bolsonaro está seguindo pelo mesmo caminho, não vai funcionar para ele também, porque uma condenação judicial é uma condenação judicial e não vai adiantar nada. Só se descobrirem alguma coisa no julgamento, como descobriram sobre o do Lula, que foi uma farsa. O do Bolsonaro está muito melhor amarrado. Enquanto contra Lula não havia provas, contra o Bolsonaro há toneladas de provas. E aqui você viu a análise do professor Davi Tangerino, da UERJ, falando sobre a competência da análise do Paulo Gonet. Aliás, o Paulo Gonet, que foi muito incompreendido, né? A gente sabe o quanto Gonet foi incompreendido, o quanto foi dito que ele almoçou num local em que também havia bolsonaristas, porque estava conspirando para não denunciar o Bolsonaro. Tudo balela, tudo bobagem. E você não pode se esquecer de quem endossou essas bobagens e quem disse que essas bobagens eram bobagens. Mas vamos em frente. O Bolsonaro vai ser julgado em 2025 pelo STF, que vai adotar a estratégia do mensalão. O Supremo deve julgar ainda neste ano a ação contra o Bolsonaro e evitando que o caso se arraste até 2026. Embora fatores possam influenciar o tempo de tramitação, a expectativa é que a mobilização da própria Corte e precedentes do mensalão, como a possibilidade de testemunhas serem ouvidas por juízes federais, acelerem o andamento do processo. Então a pressa é muito grande. O Bolsonaro insiste em 2026 e aposta em pressão da rua e internacional. E isso não vai acontecer, eu digo para você, porque conforme forem saindo as provas na televisão, os áudios, os vídeos, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão ficar desmoralizados. Isso já começou a acontecer.
a reação do bolsonarismo foi pífia e agora eles saíram da ofensiva e estão na defensiva. Estão falando muito alto nas redes, mas é para se defender. Pararam de espalhar fake news contra o governo para ter que se defender. E essa vai ser a tônica dos próximos meses. Eles vão mentir na internet e depois o julgamento vai vir e mostrar quem é cada um deles. Bom, os planos de contra-ataque de Bolsonaro após a denúncia da PGR são basicamente mentir, mentir, mentir e mentir. Não precisa de muita inteligência. Aqui tem uma matéria grande da BBC, mas a estratégia dele é mentir e negar. É isso. Simplificando. Para escapar da prisão e se lançar em 2026, Bolsonaro planeja reação em 4 frentes. É a mesma coisa, não é? Ele quer acabar com a lei da ficha limpa, quer que o Nunes Marques e o Mendonça no TSE anulem a sua inelegibilidade, o que não vai acontecer, primeiro porque a inelegibilidade dele, por lei, vai ser estabelecida em 30 anos, se ele for condenado. Em segundo lugar, porque o STF já disse que não passa anistia nem mudança da lei da ficha limpa. Então, é tudo bobagem. Uma pesquisa, inclusive, vai testar o impacto da denúncia contra Bolsonaro. A próxima pesquisa que a oposição vai contratar para testar o desgaste da denúncia por tentativa de golpe contra Bolsonaro vai ocorrer daqui a um mês. Porém, eles vão comparar na pesquisas que vai dizer que não foi tudo isso. Mas haverá outras pesquisas que vão dizer a verdade. E o julgamento de Bolsonaro vai coroar a democracia, não enfraquecê-la. Esse é o fato. Como já era de esperar, a denúncia contra Bolsonaro e outros 33 acusados de golpe pelo Gonê dividiu o Brasil. Quem considerava o Bolsonaro culpado ou de alguma forma responsável, pensa assim. No polo oposto, a acusação foi taxada de frágil, sem provas ou provas que Bolsonaro tem ligação com os ataques. Para muita gente não passou de uma baderna generalizada, mas as provas vão vir aí, vão correr o mundo, vão passar em todos os telejornais, vai ter áudio dos bolsonaristas falando, vai ter general que o Bolsonaro nomeou acusando o Bolsonaro, não é? Comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, vão testemunhar, olha, ele me nomeou comandante do Exército e eu digo que ele pediu para eu dar um golpe. Isso vai acontecer em horário nobre, no Jornal Nacional. E as queixas aí, o Bolsonaro está dizendo aí que ele ordenou a venda das joias para pagar multas de trânsito pelas motociatas, não é? E a condenação por ameaçar de estupro a Maria do Rosário, deputada do PT. Seja como for, minha amiga, meu amigo, a situação do Bolsonaro é essa aqui que você vai ver agora. Contando com a tentativa de golpe, são 10 frentes de investigação que vão gerar 10 julgamentos. Além do caso da trama do golpe, cuja denúncia acaba de ser entregue pela PGR, o Bolsonaro é alvo de investigações que vão desde distribuições de notícias falsas a ataques ao sistema eleitoral. Denunciado por participação na tentativa de golpe de Estado, o Bolsonaro é alvo de outras 9 investigações que tramitam no STF. Havia expectativa de que a PGR juntaria outras suspeitas contra Bolsonaro na denúncia que chegou ao STF nesta terça-feira, 18, mas isso não ocorreu. Até agora, a Polícia Federal iniciou o Bolsonaro em 3 inquéritos. O que apurava a tentativa de golpe, o que mira a venda de joias recebidas da Arábia Saudita e da falsificação dos cartões de vacina. Mas há muito mais, há mais 7. A Polícia Federal relacionou os 3 eventos como elementos que sustentam a tese que Bolsonaro tinha intenção de promover um golpe de Estado e até agora apenas a investigação sobre a trama golpista foi alvo da denúncia. O Gonê decidiu fatiar. Então, as penas vão subir além dos 46 anos que estão previstos só pela tentativa de golpe. Vamos lá, tem que julgar o Bolsonaro pela tentativa de golpe. O ex-presidente foi denunciado por 5 crimes. Para a PGR, vários fatos corroboram a tese que ele participou do núcleo de uma organização criminosa que objetivava mantê-lo no poder, mesmo após a eleição de Lula em 2022. O caso da fraude em cartões de vacina, que ele não vai julgar agora, e que pode dar aí uns 10 anos de prisão no total. Tem o caso das joias sauditas, que dá
mais uns 25 anos de prisão para o Bolsonaro. As joias que ele roubou e mandou gente paga pelo governo para vender nos Estados Unidos. Disseminação de notícias falsas e ataques ao STF. O Bolsonaro é investigado por perpetrar ataques contra a corte e seus integrantes enquanto era presidente. Interferência na PF. O inquérito foi aberto a partir da acusação do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que hoje é aliado de Bolsonaro. Milícia digital. Bolsonaro é alvo de investigação sobre suposta atuação de milícia digital destinada a minar o Estado de Direito. Vazamento de dados. Bolsonaro é investigado por vazar dados de investigação sigilosa da Polícia Federal sobre as urnas eletrônicas. 7 de setembro de 2021. Nessa data, Bolsonaro participou de atos públicos que pregavam o fechamento do STF e intervenção militar. Notícia falsa. Em uma transmissão na internet, o Bolsonaro disseminou mensagem falsa que relacionava a vacina contra a Covid-19 à incidência de AIDS. Quer dizer, é o caso da pandemia. Veja só, o caso da pandemia que gerou 700 mil mortos. Nós temos ali, então, o que talvez seja o crime mais grave dele. Ataque às urnas. O ex-presidente divulgou em uma transmissão na internet notícias falsas sobre urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Então, minha amiga, meu amigo, vai faltar tempo de vida para o Bolsonaro enfrentar as penas todas a que ele tem notícia, e talvez no futuro, daqui a uns 20 anos, quando ele estiver bem velhinho, ele tenha a pena comutada e possa terminar sua vida arrependido, se tudo der certo, daquilo que ele fez para um povo que confiou nele e lhe entregou o poder. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.